Bom dia pessoal, bom dia! Mais um dia e mais uma oportunidade de fazermos diferente. Oba! Que bom que vocês estão aqui. Obrigada a você que vai assistir a nossa live hoje. Bom dia, sejam muito bem-vindos nesse dia maravilhoso, né? Sexta-feira, e daí tem aquela palavrinha mágica, sextou! E o que que nós vamos fazer hoje que sextou? Vamos agradecer por esta semana maravilhosa que nós estamos tendo, tantas oportunidades, tantos momentos bons, né? E nós estamos aguardando aí os nossos seguidores. O Instagram vai enviar mensagem dizendo que a gente está começando. Bom dia, Rita! Bom dia, doutora Bruna! Bom dia, pessoal! Mais um dia, mais uma oportunidade de fazermos diferente. E eu estou aqui hoje, nessa sexta-feira, fechando com chave de ouro a nossa semana das lives, né? Bom dia, bom dia! E hoje nós teremos uma convidada super mega especial aí para compor a nossa semana de lives. Mas antes de começar com a nossa convidada, eu vou convidar vocês para convidarem os seus amigos. Peguem aquela setinha ali. Oi, Karine. Oi, Cléo Moura, tudo bem? Eu vou pegar minha setinha, vou convidar 5 pessoas e você também convida as tuas 5 pessoas para assistir a nossa live, né? Eu vou convidar as minhas 5 aqui, você convida as tuas aí e a gente vai fazer uma live muito legal, uma live diferente hoje para fechar nossa sexta-feira. Pronto, já convidei as minhas, o pessoal já está entrando aí, né? E então eu vou chamar minha convidada de hoje, a doutora Bruna, e nós vamos falar sobre os nossos idosos centenários, né? Os nossos idosos centenários. O que que nós centenários? Vamos lá, o convite foi enviado. Vamos aguardar um pouquinho. Quero dar um bom dia super especial aí para Adriana. Bom dia, um bom dia para a Rita, né, que está todos os dias seguindo a gente. Um bom dia todo especial a Karine, a Michele, ao Ronaldo. Por enquanto, nós só temos uma luzinha ali, ó. Oi, Soninha, tá me ouvindo? Ouvindo eu estou, só não estamos te vendo. Pois é, que estranho. Vamos ver. Você tá com uma... Adeu, pronto. Agora sim. Agora foi Seja uma virada. bem-vinda. Muito obrigada, Sônia. Bom dia aí pro pessoal que está nos assistindo. Aqui no Brasil são 9h30, né? Em Sim. Portugal, eu acho que são... Que horas são aí? 1h30 da tarde. 1h30 da tarde. 1h30 da tarde, então... Queria te agradecer pelo convite, né, Sônia? De estar participando dessa live. Eu que agradeço a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né? A Bruna já conheço há tantos anos, é uma pessoa tão inspiradora, essa energia contagiante que faz com que a gente se sinta viva, né? E empurra, vai, tá com medo? Vai com medo mesmo, né, Bruna? E assim a gente vai enfrentando as coisas. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite e as meninas estão ansiosas para te conhecer também. E eu queria começar a nossa live pedindo para você se apresentar, dizer quem é a Bruna, né? A essência da Bruna hoje aí para nós. Então, né, eu tenho 38 anos, sou sua admiradora também, né? Para quem não sabe, tu também mora no meu coração. A gente já tem, né, se conhece há um tempo, aí já passamos por algumas coisas e essa mulher é maravilhosa. Você falou de mim, mas assim, te dedico todos esses adjetivos e muito mais, né? No entanto, que olha o que você está fazendo, né? Parabéns por esse trabalho, por estar ajudando, né, tantas pessoas, essas cuidadoras, né, para que elas possam estar exercendo, né, de uma forma mais completa o seu trabalho, né? E assim, a profissão de vocês é
maravilhosa, eu só tenho admiração pelos cuidadores, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, a todo mundo da saúde, mas em especial a essas profissões, porque são os profissionais que mais ficam com as pessoas na hora do cuidado, né? Uhum. E o termo cuidado é algo tão lindo, eu fui ver sobre isso, né? Sobre cuidar. E o cuidar é muito relativo também, porque vai de acordo com as crenças sociais de cada lugar. E, né, engloba isso também do cuidado. Então, para cada um existe algum conceito diferente sobre o cuidar, né? Então, assim, falando sobre a minha essência, né? Eu cuido das pessoas também. Eu sou fisioterapeuta, sou formada há 18 anos e o meu trabalho já há bastante tempo é cuidar, né? Principalmente das dores, dores de corpo e dores de alma, né? Porque a dor física, ela passa sempre pela parte psicológica, né? Da Uhum. gente. Então, esse olhar eu acho muito importante, né? Então, a Bruna é uma pessoa que olha muito isso, né? Que eu acho que isso é muito importante. Que todos que cuidamos deveríamos ter esse olhar, né, para os nossos pacientes, para as pessoas, enfim, que a gente convive, né, não só para os pacientes. E trabalho com medicina oriental, que também tem essa visão integracionista, né, de não enxergar uma coisa somente, né, a gente enxerga um todo, né, a gente enxerga o ambiente onde a gente vive, onde tudo nos afeta, né, e com a osteopatia também, que para quem não conhece, é uma especialidade da fisioterapia, onde a gente aborda todos os sistemas do nosso corpo. Então, às vezes o pessoal confunde muito com a quiropraxia, porque na osteopatia tem aquela parte de ajustar pescoço, coluna, mas nem sempre é isso que vai resolver um problema, né? As nossas dores, elas passam, como eu falei, por diversas outras questões. Parte emocional, um sistema de órgãos que pode estar em disfunção, né? Então, eu trabalho abordando essas técnicas no meu trabalho, medicina oriental e osteopatia, né? E, enfim, eu acho que mais ou menos é isso. Que legal, que maravilha. E então, e como é que você aplica esse teu trabalho na pessoa idosa, especialmente os idosos centenários, né, que já são mais delicados, que já é um atendimento um pouco mais especial, eu acho. Ah, com certeza, né? Na verdade, assim, eu acho que é importante a gente sempre ter esse olhar de cuidado para todo mundo que a gente está atendendo, né? Cada pessoa tem a sua peculiaridade, a sua doença ou a sua questão, algo que gosta, algo que não gosta. E os idosos centenários são pessoas que já passaram dos 100 anos, né? Então, com certeza, a gente precisa ter esse olhar de cuidado, né? Mas também, muitas vezes, né, como a gente já havia conversado antes, as pessoas ficam, né, falando da parte do cuidador, ficam com medo de manipular ou de fazer algo nesse idoso com medo de machucá-lo. Tem que ter medo, né? É importante ter receio, não é medo, né? A gente tem que ter um receio para ter esse cuidado. Mas a pessoa vai te indicando a limitação, uma dor, né? Ou algo que não possa mexer a mais. Mas é importante, sim, ter esse tratamento, essa movimentação com esse idoso, né? Porque já se sabe, né? Cada vez mais se estuda sobre isso e já se sabe que exercício físico, alimentação, bem-estar emocional é importante para que a gente tenha uma longevidade, né? Então é preciso ser estimulado isso, né? Não só nos idosos, né? Centenários de 80, 65, né? Para nós que estamos com 40, 50, 60, 30, enfim. Isso aí é para a gente levar para nossa vida, né? Mas assim, falando em específico desses idosos, ou de pessoas quase chegando ao 100 ou com bastante dificuldade, né, de mobilidade, enfim, muitas vezes a gente quer estar fazendo isso pela pessoa, porque realmente ela não consegue fazer muitas coisas, nem nela mesma, coisas
básicas da sua vida, para si, né? Atividades de vida diária, que a gente diz, né? Isso. E cuidados próprios, né? Então, por isso que tem o cuidador ali para estar auxiliando essa pessoa, né? Nessas tarefas. Mas é importante estimulá-los a fazer isso. Porque se a gente pega e faz tudo para eles, não que a gente não vá acabar fazendo de certa forma, né? Mas o estímulo, por exemplo, pentear um cabelinho, pega o pentezinho, penteia o cabelinho, mostra o espelho. Isso pode parecer algo pequeno. Só que para eles, dependendo de cada um, é muita coisa, né? Estimulá-los a se alimentar sozinho, né? Uma coisa que fica muito debilitada, além da força muscular, que é claro que se vai perdendo, né? É a parte de equilíbrio. Então, para idosos que têm esse problema, muitas vezes a pessoa que está ali cuidando, ela pode estar ajudando, porque o cuidador é a pessoa que mais vai ficar com esse idoso. Por mais Sim. que ele tenha um fisioterapeuta que vai atendê-lo X vezes por semana, durante todo o dia, quem fica com ele? São vocês. Então, é muito importante ter esse olhar, porque a gente quer fazer o melhor do nosso trabalho, né? E tá oferecendo esse serviço de excelência, né? Que é, inclusive, a tua proposta de trabalho, Sim. capacitar muito, né, os cuidadores, né? Para que eles consigam estar exercendo de uma forma mais qualificada e assim ser valorizados, né? Isso. Porque é assim que a gente vai conquistando a valorização. Né? O pessoal fala muito de, ai, não paga bem, não valoriza, mas é assim que a gente começa, fazendo por nós, né? Isso. Então, esses estímulos são muito importantes, que, teoricamente, não é para o cuidador fazer. Mas são pequenas atitudes que a gente pode estar fazendo. O idoso que caminha, ou que consegue se levantar, por exemplo, de uma poltrona. Levantou o idoso, deixa ele um pouquinho em pé, segura ele, pode estimular ele a botar o peso um pouquinho numa perna, um pouquinho na outra perna. Isso aí já é uma grande coisa. O ato dele levantar, vamos de novo, senta de novo, vamos levantar mais uma vez. Tá bem? Tudo certo? Deixa respirar. Vamos mais uma vez, né? Porque em idosos que precisam de cuidadores e ainda conseguem caminhar, né? Acontece muita queda, né? Idosos, eles têm Muito. muita incidência de queda. E quando se tem a queda, é muito mais difícil a gente recuperar esse idoso, né? Porque o corpo já não se recupera da mesma forma. Questão de Exato. ossos, osteoporose. Então, para que a gente previna isso, esses estímulos são bem legais e bem importantes, sabe, Sônia? Que legal. Ouvindo você, assim, eu me lembrei de uma situação, né? O quanto que nós precisamos de exercício. Eu tive um paciente que ficou na UTI 50 e poucos dias ali, quase 2 meses na UTI. E ele era um paciente ativo, que fazia exercícios diários, que estava sempre com fisioterapeuta, mas aquele período que ele passou na UTI, ele perdeu totalmente o tônus muscular. E não só o tônus muscular das pernas, né? Do braço, da deglutição, tudo paralisou. E quando ele saiu da UTI, foi preciso um recomeçar, né? A importância, sabe, do exercício, né? De compreender a função da musculatura, a função dos ossos, né? A função da água no organismo. Acho muito importante isso. Muito importante. Sim, é bem isso que você falou, né? A gente, quando interna, conforme o passar dos anos, vai piorando, caso a gente pare com as atividades físicas, né? E para o idoso, isso se potencializa muito, porque existe essa perda de massa muscular muito grande, a parte óssea já não é a mesma. Então, por isso que se tem fisioterapeuta nos hospitais, para estar estimulando. Um paciente, por exemplo, que está acamado, né? Existem coisas que o cuidador pode estar fazendo, que é, vamos dobrar a perninha, né? Só o ato de puxar a perna e esticar, vamos levantar o braço, desce. Para essa pessoa, que nem esse paciente que você relatou, é bastante coisa, né? Muitas vezes tu pede para a pessoa levantar o braço e baixar, ela já cansou. Então, esses estímulos, esses pequenos estímulos que muitas vezes a gente acha que
Não, é muita coisa para essas pessoas, né? Sim. Que estão nessa situação. Sim. E até o próprio banho, né? É um exercício físico. É o ato de você ficar no chuveiro e passar a esponja e levanta braço e o próprio idoso ajudar a se lavar, ajudar a esfregar o rosto, passar o sabão e tal. Eu vejo assim que nossas idosinhas centenárias, quando termina o banho e a gente termina de hidratar, elas querem ir para a cama, né? Claro, Porque é relaxar. cansativo. Relaxou. É. Então, mesmo que seja um banho de leito, né? Caso o idoso não consiga se deslocar até o chuveiro, né? Nem que seja na cadeira de banho. Também é importante pedir essa colaboração, né? A pessoa se entrar no seu processo ali de ajuda, né? Então vamos lá, vamos me ajudar, vamos dar uma viradinha, mesmo que não consiga, né? Só de você estar falando para ele tentar, ele já vai estar estimulando áreas cerebrais para fazer isso, né? E isso é super importante. Além, agora falando a questão do banho em específico, né? Eu trabalho com as minhas mãos, né? E eu toco muitas pessoas. E o que eu percebo, que é uma coisa linda, sabe? Eu até me emociono, sabe, de falar, porque eu vou contar uma situação que aconteceu com minha sogra. Ela faleceu fazem 2 anos, um pouco antes dela falecer, ela faleceu com 75, mas assim, super ativa, caminhava, tinha as restrições dela, mas assim, super bem, sabe, Sônia? E nós fomos visitá-la e ela tava com uma dor no ombro. E daí eu falei, vem, é Dona Si, né? Eu falei, vamos lá, Dona Si, vamos na cama que eu vou fazer uma liberação no seu pescoço. Fiz uma massaginha, né? Uma liberação ali na parte de peito, de rosto, de cabeça. Gente, era assim, ó, ela nunca tinha recebido isso. Exatamente. E assim, não é só ela, sabe, Sônia? Vários idosos que eu já atendi. Isso, para mim, é o mais lindo, sabe? Sim. Poder estar proporcionando esse carinho, porque o toque, né? O nosso toque, né? Vocês, cuidadores, vocês estão sempre ali tocando, mas tocar com presença, né? Porque, Isso assim, mesmo. muitas vezes a gente acha que aquilo ali é algo pequeno, mas para a pessoa é algo imenso, gente. Vocês não têm noção. E de como isso é lindo, assim, ó. Para mim, é uma das coisas que mais me deixa satisfeita e feliz, sabe? De poder estar proporcionando, porque foram muitos idosos ao longo da minha vida que eu pude proporcionar isso. Alguns já se foram, outros estão aqui, sabe? E assim, ó, é lindo. As vozinhas, os vozinhos beijam a minha mão, Sônia. Dizem, tu é um anjo, tu é uma fadinha, muito obrigada por tirar nossa dor. Sabe? E não tem preço isso. Não tem preço. É maravilhoso. É lindo. Nossa, e assim, sabe, eu vendo você aqui, eu tô toda arrepiada aqui, porque comigo aconteceu agora mesmo, recentemente, uma situação que eu peguei uma paciente de Parkinson e ela, assim, extremamente sensível, a filha no limite de cansaço, porque professora, com muitas atividades, né? E quando eu cheguei lá, eu também tenho essa coisa do abraçado, cuidado, beijinho e tal, né? Comecei a cuidar dela, cuidar da roupinha, levar para o banho, hidratar aquelas pernas que eu dava para notar que estava bem ressecada, né? Fazia aquela massaginha de conforto nela. E aí ela dizia assim para mim, olha, ninguém me tratava assim. Quanto tempo, como a gente precisa de carinho, como é bom um carinho. Aí às vezes eu colocava a mão no rosto dela, ela fazia assim, sabe? Então acho que o cuidador, ele precisa estar de corpo presente e também de alma e coração. A colega aqui disse assim, o toque cura. Cura mesmo, quando você está presente naquilo que você está fazendo. Principalmente os idosos centenários, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, ai, eu preciso de uma cuidadora, minha mãe tem ossos de vidro. Ai, eu não vou. Por que não, gente? Quando eles falam ossos de vidro, né? É porque sabe que a pessoa está centenária já, né? Ela já está com desgaste tremendo. Então, por que não ir lá dar esse atendimento
paliativo, esse carinho, essa atenção. Eu acho que qualquer movimento que você faça positivo é válido, né? Nossa. Muito, isso aí é muito importante e é muito lindo, assim, é satisfatório. E essas coisas não estão incluídas no nosso serviço, digamos assim, né? Exato, exato. Isso é o diferencial, né? Isso acaba sendo muito o diferencial do trabalho de cada um, né? E é quando as pessoas vão estar te indicando, né? Enfim, querendo Exatamente. o teu trabalho, né? Querendo você ali, né? E por mais que às vezes também pode acontecer, né, da gente pegar um idoso sério, fechado, né, que não aceita o toque. E aí, aquele momento, ele é o que mais precisa, principalmente. Porque ele Sim, tem medo de quebrar, né, essa barreira. Ele tem medo de quebrar esse limite que ele impôs para poder se manter poderoso, né? claro. Então, assim, daí a gente entra num âmbito que a gente fala sobre ser humanos, né? Cada pessoa, por tudo que viveu na vida, pela forma com que se construiu internamente, né? Lida com as situações de cada forma, né? E então, é justamente isso que você está falando. Você chega lá, tem um idoso mais fechado, digamos assim, né? Que não quer, Isso. que né, já tá, enfim, um monte, imagina, uma vida inteira que ele passou para estar daquela forma, né? Nós, com a nossa idade, já estamos cheios de questões que a gente, né, somos como somos por tudo que vivemos, né? E Sim. como sentimos isso, né? Então, é importante olhar para isso, né? Eu penso, e olhar e entender, olha, ele teve uma vida inteira, a pessoa se constrói, né? Então, precisa ter esse olhar de empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro. E com a nossa forma de agir, com o nosso carinho, né? A gente vai indo. Não adianta levar, porque a gente se incomodar é levar para o pessoal, como se ele não gostasse de você, né? E às vezes pode acontecer por algum motivo, mas a princípio, se ele não te conhece, está recém começando ali o contato, é uma questão dele. Então, separar isso, né? O que é seu, o que é dele, é muito importante para que não mine, entre aspas, essa relação, né? Porque Isso. senão a gente se sente assim, não gosta de mim, eu não vou lá porque não gosta de mim. Não é, né? E isso, só de ter esse olhar, de entender, conseguir separar isso, a gente consegue ter mais clareza para fazer o nosso trabalho bem feito, né? E não levar para o Então, coração, né? e não levar para o coração, tornar isso profissional, né? Algo profissional. Eu ouvi um relato de um idoso de 80 e poucos anos que tem duas cuidadoras. E ele disse assim, as cuidadoras, elas não têm conteúdo. Elas chegam aqui, elas se limitam a fazer somente a limpeza e a comida, a higiene e a comida, e elas não têm conteúdo, elas não sabem proporcionar uma conversa, um carinho, uma atenção, não conseguem proporcionar um ambiente, por exemplo, favorável para uma discussão, né? Então, aí me vem aquela questão assim do diferencial. Né? Eu lembro de você, por exemplo, quando o paciente vai na clínica, ele vai lá com dores, ele não sabe que ele vai chegar lá e vai ter todo um ambiente preparado esperando ele, né? E aquilo é surpreendente. Eu lembro quando eu fui a primeira vez na clínica, eu pensei, meu Deus, que coisa mais linda isso, que delícia! Eu não quero sair nunca mais daqui, porque tem todo o processo, né? Todo aquele ambiente preparado para aquele momento, para aquela massagem. E nós, cuidadoras, eu digo assim, nós também podemos promover um ambiente legal para o idoso. Eu adoro, por exemplo, fazer escaldapés. Escutei aqui uma colega escreveu ali agora mesmo que faz escaldapés. Eu adoro fazer escaldapés no idoso. E acho Exato. super legal. Me surgiu uma pergunta agora que eu quero aproveitar que você está aqui em relação à massagem no idoso. Muitas famílias dizem assim, faz uma massaginha na mamãe, nas pernas, faz uma massagem, faz uma massagem. A massagem, ela não causa trombo ou talvez deslocamento de trombo, alguma coisa nesse sentido?
Olha, isso aí, essa questão da massagem, primeiramente tem que ser vista com o médico. Porque se é um paciente que tem diversas doenças arteriais, precisa justamente ver isso. Se ele tem algum trombo, porque sim, se existir algum trombo, você pode estar deslocando numa massagem, Pois é. né? Então, a primeira coisa é ver se o médico recomenda. Pode ser feita alguma massagem e sempre de forma leve, né? De Mas conforto, né? se é uma pessoa a princípio saudável ou com uma questão e outra, mas assim, paciente com essa questão cardíaca, né, ou de trombos, precisa sim ser vista, né? Mas se tiver liberação do médico, não, tá tudo certo, ele tá tomando o medicamento lá, né? Tudo Uhum. certinho, não tem problema, pode ser feito, né? Então, o Mas ideal, né, eu acho que o ideal seria aquela massagem de conforto mesmo, para evitar, na dúvida, né? Vamos evitar algum sofrimento. Só massagenzinha de conforto, ali uma escaldapés, que é gostoso, né? Com umas ervinhas e tudo mais, né? exatamente, sempre cuidar da temperatura da água, né? Porque muitas Pois. vezes essa questão dos nervos ficam comprometidas. Então, às vezes, ele pode acontecer do paciente não perceber muito quente, muito frio, e a pele também é muito sensível, né? Podendo gerar algum tipo de queimadura, né? Tanto do calor quanto ali do frio. Então, e assim, o trombo, né, ele normalmente ele fica nos membros inferiores. Então, assim, Uhum. essa parte de pescocinho, essa parte dos braços, pode ser mexida, né? Porque não Certo. vai ter um trombo ali, né? Ele se desloca normalmente para os membros inferiores, né? Uhum. E puxando Interessante. um gancho ali do que você estava falando, né? Sobre o consultório, sobre o fazermos o nosso trabalho bem feito, existem coisas que é importante da gente olhar, né? Que é o que eu falo assim, para qualquer coisa que você vai fazer, né? Eu vou falar da minha profissão, que é o meu, a minha área, né? Ah, eu vou lá no consultório da Bruna, nossa, é tudo limpinho. O meu consultório é um brinco, eu prezo pela limpeza, né? Mas assim, ela atende e, nossa, tira a minha dor. Que teoricamente são coisas que precisa ser feito, né? Aham. O que eu quero dizer é assim, que muitas vezes a gente valoriza coisas que são básicas, né? Por exemplo, chegar pontualmente no horário. É importantíssimo, porque isso é um comprometimento. Então, às vezes, a pessoa, nossa, eu gosto dela porque ela é pontual. Quando, na verdade, todos deveríamos ser, né? Sim, Ainda mais sim. quando você tem um compromisso, né? Ah, limpeza, né? Precisa, no meu consultório tá limpo, porque é um ambiente onde, né? Então, assim, isso não é um diferencial. Isso que eu quero dizer, Exato. né? É o mínimo, né? É o óbvio que a gente espera das pessoas. Exatamente. Nossa, ela cuida muito bem da minha mãe, ela faz as coisas, executa as coisas. Ótimo. Tem que ser feito, você está ali para isso. Mas o que é o diferencial? São essas outras coisas que as pessoas não esperam, né? Hoje em dia, né, a pontualidade já gera alta expectativa, né? Expectativa, verdade. Uma coisa que eu aprendi também para fazer a diferença como cuidadora foi quando eu cuidei de uma senhorinha uma senhora assim que estava com câncer, senhorinha nada, a mulher tinha 50 anos, uma mulher super linda ali, e ela eu fui lá para fazer o atendimento dela, e aí à tarde veio uma terapeuta com óleo essencial de flor de laranjeira. E aí a senhora deitada na cama, não queria mais comer, não queria mais nada. Sabe naquela fase assim que já o filho, junto comigo, cortamos o cabelo dela, o restinho de cabelo que ela tinha das quimioterapias. Por acaso, naquela ocasião, o cabelo dela era da cor do meu, então aquilo mexeu muito comigo, demais. E aí veio aquela terapeuta para fazer um reiki, para administrar ali, né, um momento de tranquilidade, e trouxe um óleo de flor de laranjeiras. E a terapeuta ficou ali meia hora só segurando na mão dela, passando aquele olhinho de flor de laranjeiras, passou assim no rosto, passava a mão levemente nela, assim, e nunca mais eu me esqueci. Hoje, atualmente, eu tenho coleção de olhinhos essenciais,
eu levo no meu trabalho. Tem uns que tem uma bolinha, né? Daí eu passo com aquela bolinha assim, olha, vamos ativar as células para ficar bonita? E vou ali e já faço aquele exercício, já faço aquele carinho. Ai, que legal, deixa eu ver, daí eu entrego. Passa a senhora aqui, passa, daí elas ficam. Mas que cheiroso. E aquilo é um diferencial, isso é o diferencial. Com certeza, Sônia, é exatamente isso, aquilo que as pessoas não esperam que você vá fazer, né? E isso surpreende, né? Isso traz algo maravilhoso. É o encantamento, né? Eu estudo muito e, né, estudei uma certa feita sobre o Walt Disney, né? Que é Aham. a Disney, porque é justamente isso, tem toda a história dele, é muito legal, quem puder um dia pesquisar sobre né, a Disney World, né, que é hoje em dia, ver como é que surgiu esse cara, né, o Walt Disney, né, ele acabou nem vendo o parque finalizado, mas é justamente isso a proposta dele, é gerar um encantamento no teu Encantamento. cliente, porque isso te diferencia. Ah, mas não vão me pagar mais por isso ou por aquilo. Com o tempo, você vai sendo indicada e você vai conseguindo colocar o teu valor mais alto, né? E, obviamente, no início é mais você tem que plantar para depois colher, né? Mas é muito isso. Exatamente, eu até anotei aqui, que eu achei sensacional essa frase, assim, gerar encantamento no seu cliente, né? Como que eu vou gerar um encantamento no meu cliente para que eu me torne diferente, para que o meu trabalho seja diferente? E cada um vai ter criatividade e vai gerar esse encantamento à sua maneira, né? Por exemplo, super legal quando uma cuidadora sabe fazer limpar as unhas dos pés, passar uma lixinha no pé, arrumar a mãozinha, fazer uma unha, pôr um rolinho no cabelo, né? Deixar aquele Uhum. cabelo bonito, tirar os pelinhos das orelhas, que eu acho super bacana quando você chega numa família e o idoso às vezes é masculino e você tirou todos aqueles pelinhos da orelha, do nariz, isso para mim a cuidadora nota 1000. Tá com a É, dentadura brilhando, né? Eu digo assim, a cremalheira, tá com a dentadura brilhando ali, que tá bem higienizado, isso não tem preço, né, gente? Acho é. que esse encantamento faz parte do nosso dia a dia. Outro ponto que eu acho bem legal de falar, sabe, Sônia? Eu, durante muitos anos, convivi com uma paciente que eu atendia em casa. Então, eu convivi com muitas cuidadoras dessa paciente que eu atendia a domicílio durante 10 anos. Então, eu vi muita coisa acontecendo, né? Nessa questão que a gente está falando sobre encantamento, sobre fazer o básico, na verdade, né? Uhum. Minimamente. O básico já encanta. É isso que eu digo, não deveria encantar, porque não é o encantamento, é o básico, né? Por exemplo, assim, as cuidadoras, na hora do trabalho, eu vi ali, ó, mexendo no celular, sabe? Pois Estão é. ali trabalhando, saem para fumar, né? É um vício, só que assim, é o horário do trabalho, sabe? É complicado isso. E outro ponto é assim, como vocês cuidadores acabam passando o dia na família, muitos moram, inclusive, Sim, com o idoso, né? É uma linha que precisa ser cuidada, que é o do profissional para o pessoal, isso que às vezes mesmo. mistura. Mas isso precisa ser muito observado, porque você está ali para trabalhar. Então, isso é importante, porque senão a coisa se confunde. É fácil de confundir, porque você está dentro da família, você está ali dentro. Você vai fazendo parte da família. Mas isso é importante para a sua saúde, inclusive. Você conseguir fazer essa diferenciação. Eu estou aqui para trabalhar, né? E não se envolver nessas questões que são dos familiares, né? É difícil, né? É muito difícil, né? Mas não é impossível, basta ter posicionamento, né? Então, por exemplo, a cuidadora que dorme no emprego, quando chega um familiar, ela tem que sair dar uma volta. Ela não pode ficar ali as 24 horas do dia, a semana inteira presa dentro daquela casa. Então, por exemplo, chegou a filha do trabalho às 18 horas, tem que estar o idoso prontinho ali, já lavadinho de pijama, e ela tem que ter pelo menos uma hora para fazer uma caminhada, para pedalar, para dar uma voltinha. Geralmente essas pessoas
tem bairros maravilhosos para você dar uma volta, para passear, para espairecer, ou vai fazer uma ginástica, uma academia, uma dança, né? Tem tantas coisas bacanas que dá para fazer. Eu lembro, assim, que eu fiquei 3 anos de interna em Bruxelas, na Bélgica. E nesses 3 anos, gente, eu só tinha folga aos domingos. Eu não podia sair, porque minha idosa tinha Alzheimer. Então, ela não podia ficar sozinha. Quando eu saía, às 10 horas da manhã de domingo e voltava às 19 horas, eu estava tonta. Eu saía lá fora e ficava tonta, porque era outro ambiente, eu tomava um choque, ficava tonta, me dava tontura. Então eu tinha que me equilibrar, daí onde é que eu vou, daí você perde o embalo de sair, perde o gosto de sair, daí é um passo para a depressão. É Exatamente. um passo para a depressão. E é por isso que é importante pesar, né, Sônia, isso aí, porque acaba sendo, mas é uma escolha, né? Vou ficar direto, porque a pessoa precisa de dinheiro, né? Acaba se disponibilizando a fazer isso. Mas no momento que isso começa a afetar, justamente isso que você está falando, todo o teu sistema, é um momento de rever, né? Eu, particularmente falando, eu acho muito desgastante para um ser humano abdicar da sua vida para, né, fazer isso, né? Por mais que o valor de salário seja maravilhoso, isso você pode se propor há um tempo, mas por muito tempo é complicado. Eu conheço atualmente uma cuidadora que já mora há 15 anos com um paciente, Sim. que na verdade é um idoso, né? Mas não é tão idoso assim, mas ele tem problemas mentais. E, enfim, eu sei das questões emocionais dela, ela tá assim, ó, arrebentada. Só que ao mesmo tempo, é isso que eu digo assim, ó, é uma escolha, porque muitas vezes a gente fala, mas o que eu vou fazer? Né? Existem outras opções, né? É o que eu sempre falo, assim, né? Que é uma coisa também muito legal, é um conceito que eu levo para minha vida, né? Que é o conceito da nossa mente. Cada um é como se fosse um radar de aeroporto, né? Você tem um radarzinho lá no aeroporto. O radar do aeroporto, aqui de Florianópolis, por exemplo, ele capta, digamos, aviões a 20 quilômetros. Esse é o limite dele de captação de aviões. Sim. Mas não quer dizer que não existam outros aviões no céu, né? Existem muitos outros. Assim é a nossa mente, né? Então a gente consegue enxergar X opções para nossa vida, X painéis, né? O outro já enxerga outras coisas, né? Então, conforme a gente vai conseguindo ampliar esse nosso pensamento, o nosso radar, a gente vai vendo que a gente tem muitas outras opções na vida, né? Isso é muito legal. E assim, o que a psicóloga falou hoje comigo, assim, antes da live, eu estava conversando com uma psicóloga e ela disse assim, a gente não tem que ficar pensando no que passou, porque já foi. E muito menos fazendo muitos planos para o futuro, porque a gente não sabe como vai ser. A gente tem que estar de corpo presente no que você vive hoje. E para estar de corpo presente no que vive hoje, você também tem que cuidar da sua pessoa, né? Nossa, eu aprendi muito com isso, de você distribuir o teu trabalho e você dizer assim, não, hoje eu não posso ter uma agenda, eu tenho um calendário imenso na minha frente, e aí eu digo, tal dia é o meu lazer. Às vezes eu trabalho sábado e domingo, mas é porque eu folguei no meio da semana. Eu tive meu momento de lazer, né? E as cuidadoras, elas esquecem. Aí vai ali no grupo, pintam um plantão, elas correm, vão emendando por causa daquela necessidade, né, financeira, mas tem que ter uma organização. Olha, a colega está dizendo, fiz 3 meses direto. Pois é, e daí a qualidade de vida, né? A saúde da gente se compromete. Então, acho importante tomar cuidado, assim, com essas questões. Tomar muito cuidado. É muito cuidado, porque, assim, a gente, às vezes, quer... É o que eu digo, assim, a constância, né, tanto para exercício ou para qualquer coisa na vida, é mais importante do que essa intensidade, né? Um exemplo, assim, eu tenho um colega que... Hoje em dia tá muito na moda, assim, as pessoas de 30 anos, 20 e poucos, os meninos, eu conheço muitos homens falando isso, né? Eu vou trabalhar, porque eu quero me aposentar com 40 anos. Só que isso, tu paga um preço, né? Então, essa intensidade, depois ela reflete,
né? E isso eu vejo nos meus pacientes direto, pacientes crônicos, com problemas crônicos, dores crônicas. Eles não entendem porque eles estão assim, né? E eles estão assim, não é por algo que aconteceu ali, num momento X, o Covid. Claro que o Covid afetou muita gente, meu Deus do céu. Só que se coloca uma culpa muito grande em algo que existe toda uma trajetória na sua vida de desgaste e que a gente, quando é mais novo, consegue gerenciar. Só que não quer dizer, daí tu vai ficando mais velho e não vai conseguindo, só que você se desgastou. Isso é um conceito da medicina oriental, né? Que é, a gente nasce com uma caixinha de vida, digamos assim, né? De um abrigo de vida interno. Então, você pode ter, por exemplo, você, Sônia, você tem uma caixa de vida enorme, tá? E eu tenho uma caixa menor que a tua. Só que durante a tua vida, você desgastou essa caixa. Você pegou, nossa, e eu resolvi ir cuidando da minha vida, né? Do meu portal de vida ali. Então, no final, em X tempo de vida, eu vou ter mais vida que você, porque você arrebentou com ela. Exatamente, exatamente. É isso. Eu consegui ver isso a tempo, porque eu estava totalmente voltada para a pessoa idosa, só para o cuidado. Tava, assim, as minhas amigas eram só cuidadoras, que não eram aquelas amigas íntimas, aquelas amigas do peito, era mais por conta da profissão, e eu não tinha mais vida. Chegou um momento que eu só respirava cuidado, chegava a ser chato, assim, você tá numa roda de amigos e você tá falando do trabalho, porque você não sabe fazer outra coisa, não tem outra atividade, não vai no cinema, não vê nada, e daí também você não sabe onde está o dinheiro, porque quanto mais você movimenta, mais gasta, né? Depois, chegou um determinado momento que eu disse, opa, peraí, eu vou começar a usar agenda, eu preciso usar agenda. Eu vou, agora a pessoa me chama, eu tô com um plantão aqui para você, manda a escala para mim dar uma olhada. Dependendo dos dias, eu posso. Aí chega a escala pra gente, tal dia eu tô fora. Como é que fica? Elas têm obrigação de pôr outra pessoa, sabe? Esses 2 dias eu posso fazer aqui. E assim, a gente vai criando um novo hábito de trabalho, que eu acho super legal para cuidar de si próprio também. É importantíssimo a gente olhar isso, mesmo que a gente ainda não consiga fazer diferente e que isso pareça impossível, porque cada um tem as suas questões, os seus pensamentos, as suas necessidades, né? Mas é importante sim olhar para isso, né? Porque é onde está a nossa atenção, está a nossa energia, né? E a vida é feita de saúde, família, trabalho, é um campo enorme que a gente tem que tentar manter equilibrado, né? No momento que você direciona demais a energia para um ponto, né, você acaba desequilibrando essa balança, né? Que é a tentativa da gente é mantê-la em equilíbrio, né? Que é bem importante para que a gente tenha uma vida longa e saudável, né? Perfeito. E graças a Deus, hoje em dia, tem tantas técnicas, tantas coisas que podem estar nos ajudando, tanta terapia que não é medicamentosa, né? Exato, exato. O trabalho mais natural possível, né? Viver mais naturalmente possível. Acho que faz toda a diferença. Sim. Que bom, que feliz que estou. Como diz a minha nora fala, que feliz que sou. E que feliz que estou com a tua presença aqui. Só gratidão. Nós temos que encerrar, mas eu adoraria ficar horas aqui conversando contigo. E eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para nossas meninas, dizer que a gente ficou de olho em todos os comentários de vocês. É super importante saber do que vocês estão vivendo, das experiências que vocês estão trocando com a gente, né? E aproveitei bastante o tempo aí da Bruna para ela falar, porque ela é doutora nesses cuidados, principalmente com os nossos velhinhos aí de Florianópolis, né? Que mensagem que você deixa para as nossas cuidadoras? Então, primeiro, agradecer mais uma vez pela presença de quem está nos assistindo, de quem vai assistir depois, né? Agradecer a ti, Sônia, pelo convite. E, assim, por tudo que a gente conversou, né? Eu só vou dizer uma coisa. Sejam foda! Isso! No trabalho de vocês. Não sejam boas, sejam a melhor. Deem o melhor de vocês. E cuidem de vocês.
Essa é a minha mensagem. Façam seu trabalho da melhor forma e cuidem do seu coração, né? Que é o importante. Isso mesmo. Ai, que bom. Meninas, olha, que legal. Vocês estão vendo que nós estamos compondo uma equipe maravilhosa aí de cuidados, né? Para cuidar não só do idoso, cuidar de vocês também. Então, novidades estão chegando, novidades boas para vocês, principalmente para quem está seguindo a gente. Fiquem atentas, nós estamos aqui preparando uma surpresa muito boa para vocês, com todas essas equipes maravilhosas aí de profissionais que deram tudo para estudar, para trazer esse bate-papo tão maravilhoso conosco. Bruna, muito obrigado mais uma vez. Desejo para você um sucesso, que você já é um sucesso. Seja muito feliz nesse teu casamento lindo que eu vi aí pelas redes sociais. Esse maridão querido, gente fina pra caramba, que eu quero ter o prazer de conhecer, claro, em breve. E um beijo, meu anjo, um beijo mesmo. Obrigada, Sônia. Um beijão, obrigada a todos. Obrigada. Tchau, pessoal. Bom final de semana aí para vocês. Deus abençoe todo mundo e se cuidem. Beijo, beijo.